Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aulinha. E hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre medidas. Vocês lembram que na última aula nós falamos um pouquinho sobre medidas? Pois hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá bom, crianças? Nós vamos falar sobre medidas de comprimento e medida de tempo. E um dos instrumentos que a gente utiliza para medir comprimento, a régua. Olha só a régua. Com a régua nós podemos medir o comprimento de coisas pequenas. Na régua está marcado os centímetros. Com centímetros a gente pode medir coisas pequenas. Você tem uma régua em casa? Se tiver, pegue a régua e observe junto com a tia Luciana. Se não tiver, você vai observar na imagem que eu vou mostrar agora. Abra o seu livrinho na página 113 para você acompanhar. Então, crianças, como eu falei, a régua é um instrumento utilizado para medir comprimentos. Então, observe aqui essa régua, né? Ou pegue uma régua que você tenha em casa. Se não tiver, observem essa régua aqui da imagem, olha só. Essa régua, o tamanho dela é de 15 centímetros. Observe que ela começa no 0 e termina no 15, certo? Vamos ver aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Essa régua, o tamanho dela é de 15 centímetros. Cada espaço entre um número e outro nós chamamos de centímetros, certo? Então, do 0 para o 1, 1 centímetro. Do 1 para o 2, 1 centímetro. Do 2 para o 3, 1 centímetro e assim por diante. Do 0 para o 5, são quantos centímetros? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 centímetros, não é? Então, crianças, cada espaço entre um número e outro nós chamamos de centímetros. O comprimento do número 0 até o número 1 é de 1 centímetro. Na régua, quantos centímetros há? Do 0 até o 2, vamos ver? Olha só, do 0 até o 2, são quantos centímetros? Vamos ver, ó. 1, 2, 2 centímetros, não é? Aí você vai escrever o numeralzinho 2. Do 0 até o 3, são quantos centímetros? Vamos observar. Olha aqui, do 0 até o 3. 1, 2, 3. São 3 centímetros. Vamos escrever o numeral 3 aqui embaixo. Muito bem. Do 0 até o 5 são quantos centímetros? Vamos observar. Estou no 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 centímetros. Vamos escrever o numeral 5 aqui. Pronto. Agora, do 3 até o 4 são quantos centímetros? Vamos ver. Estou no 3. Quantos centímetros faltam para eu chegar no 4? Somente 1, não é? Ó, 3, 4. Somente 1 centímetro. Vamos escrever o numeral 1. Pronto. Agora, olha só. Do 3 até o 5 são quantos centímetros? Olha aqui, estou no 3. Lá no pontinho 3, marcado na régua, não é? Até os 5 são quantos centímetros? Vamos contar comigo, ó. 3, 4, 5. São quantos centímetros? 2, não é? Então, vamos escrever o 2 aqui. Pronto. Do 3 até o 6 são quantos centímetros? Olha só, estou no 3. Quero chegar aqui no 6. Eu vou pular quantos centímetros? Vamos ver, ó. 3, 4, 5, 6. Eu pulei quantos centímetros? 3, não foi? Pois vamos escrever o numeral 3. Muito bem.
Do 3 até o 7 são quantos centímetros? Vamos ver. Eu estou aqui no 3 e quero saber quantos centímetros tem até o 7. Então, vamos contar comigo. 3, 4, 5, 6, 7. São quantos centímetros? 4, não é? Então, vamos escrever o 4 aqui embaixo. Muito bem. E do 4 até o 9 são quantos centímetros? Eu estou aqui no 4, quero chegar até o 9. Eu vou pular quantos centímetros? Vamos ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pulei quantos centímetros para chegar no 9? 5. Então, vamos escrever aqui embaixo, né? Muito bem. Agora, crianças, observem só. Leonardo mediu o comprimento do seu lápis utilizando uma régua. Olha aqui o lápis dele e olha aqui a régua. Para isso, ele posicionou uma das partes do lápis no 0. Então, olha aqui, ó. A partezinha aqui de baixo do lápis ele posicionou aqui no 0, ó. Né? Está bem encostadinho do 0. E a pontinha do lápis parou aonde? Lá no numeral 13. Então, será quantos centímetros mede esse lápis? Falem aí para a mamãe ouvir. O lápis possui 13 centímetros, olha só. Ele foi posicionado no 0 e o comprimento dele é de 13 centímetros. Certo, crianças? Olha aqui, a pontinha dele parou bem em cima do numeral 13, não é? Então, o lápis possui 13 centímetros. Vamos escrever o numeral 13 aqui. O lápis de Leonardo tem 13 centímetros de comprimento. Agora, crianças, abra o livrinho na página 114. Quais os instrumentos abaixo são utilizados para medir comprimentos? Contorne esses instrumentos. Observe só. Aqui nós temos uma balança. Será que a balança serve para medir comprimento? Não. Aqui nós temos uma fita métrica. Será que a fita métrica é usada para medir comprimentos? Sim. Então vamos circular. Ótimo. Aqui embaixo um relógio. Será que o relógio serve para medir comprimentos? Não. Aqui embaixo nós temos uma trena. A trena serve para medir comprimentos? Serve. Então vamos circular. Olha aí, muito bem. Calendário. Será que o calendário serve para medir comprimentos? Não, né? Aqui embaixo nós temos o termômetro. Será que o termômetro serve para medir comprimentos? Também não. E aqui embaixo nós temos a régua. A régua serve para medir comprimento? Serve sim. Então vamos circular. Muito bem. E aqui embaixo nós temos uma proveta. A proveta, crianças, é usada em laboratórios para fazer experiências. Será que a proveta é usada para medir comprimentos? Não. Então, os instrumentos que nós circulamos aqui para medir comprimentos é a fita métrica, a trena e a régua. Mas também nós podemos medir outras coisas. Nós podemos medir o tempo. Será? Como é que nós podemos medir o tempo? Vamos ver aqui uma coisa. Página 118. Essa aqui é a Dona Ana. E essa aqui é a Maria. Maria queria muito comer um bolinho. Sabe o que foi que a Dona Ana fez? Ela foi ao supermercado comprar os ingredientes que ela iria utilizar para fazer o bolinho da Maria. Quando ela chegou, ela foi fazer o bolo. Depois o bolo ficou prontinho. Depois ela chamou a Maria para comer o bolo. Então vamos observar essas cenas. Qual dessas cenas aconteceu primeiro? Será que foi essa? Não, porque aqui ela já está comendo o bolo, não é? Será que foi essa? Também não, porque aqui ela ainda está preparando o bolo, não é isso?
Será que é essa? Também não, porque aqui o bolo já está pronto. Será que foi essa? Sim, essa cena foi a que aconteceu primeiro, porque ela foi ao supermercado comprar os ingredientes para fazer o bolo. Então, nós vamos escrever o numeral 1 aqui nessa cena, certo, crianças? Vamos lá? Muito bem. Depois que ela foi ao supermercado, ela foi para casa. E aí, o que foi que ela foi fazer? Qual das cenas nós vamos escrever o numeral 2? Muito bem, nessa cena em que ela está preparando o bolo, não é? Então, primeiro ela foi ao supermercado comprar os ingredientes. Quando chegou, ela foi preparar o bolo. Depois, o bolo ficou pronto, muito bem. Depois o bolo ficou pronto. Foi a terceira fase aí, não é? Dessa preparação. E a última é o numeral 4. Para preparar esse bolo, para que esse bolo ficasse pronto, foi seguido uma sequência. Primeiro ela foi ao supermercado comprar os ingredientes. Depois ela preparou o bolo. Depois ela colocou o bolo no forno, não é? E o bolo ficou prontinho. E depois ela chamou a Maria para comer o bolo. Em sua opinião, quanto tempo leva para se preparar uma torta? Converse aí com a mamãe e com o papai sobre esse assunto. Terceira questão. Desenhe no caderno um objeto que você utiliza para consultar as horas durante o dia. Será qual é o instrumento que nós utilizamos para consultar as horas? Para medir o comprimento, nós utilizamos uma régua, não é? Quando o objeto for pequeno. Mas para medir o tempo, nós medimos o tempo através do relógio. O relógio é um dos instrumentos que nos ajuda a medir o tempo. Vamos ver um pouquinho de perto? Então, observem só. Página 119. Esse é um relógio. Observe que o relógio, ele tem os números de 1 até 12, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Do 1 ao 12. O relógio também possui um ponteiro grande, que indica os minutos, e um ponteiro pequeno, que indica as horas. Certo, crianças? Então, são dois ponteiros. Então, observe agora que o ponteiro grande está voltado para o 12 e o ponteiro pequeno está voltado para o 3. Nesse caso, que horas está sendo marcado nesse relógio? Será que são 2 horas, 10 horas ou 3 horas? Observe que o ponteiro pequeno está voltado para o 3. Não é o ponteiro pequeno que marca as horas? Então, nesse relógio está sendo marcado 3 horas. Então, você vai marcar um X no quadrinho de 3 horas. Pronto, muito bem, crianças. Observe como que passam os ponteiros do relógio. Observe que o ponteiro grande vai girando e o pequeno também, não é? Dessa forma, nós podemos medir a passagem do tempo através do relógio. Agora, crianças, observem aqui a atividade da página 119. Escreva a hora marcada em cada um dos relógios abaixo. Para a gente ver a hora, nós vamos observar o ponteiro pequeno. Então, nesse caso, olha só, o ponteiro grande em todos os relógios estão voltados para o 12, não é? Já o ponteiro pequeno, em cada relógio, está em um número diferente, certo, crianças? Então, nesse primeiro relógio aqui, ó, para onde está voltado o ponteiro pequeno? Para o 4, não é? E o grande está para o 12. Então, isso significa que está sendo marcado 4 horas, tá bom? Então, vamos escrever o numeral 4 aqui nesse espaço. Nesse outro relógio, o ponteiro pequeno está voltado para qual número? Muito bem, para o 6. Então, nesse caso, são 6 horas, não é, crianças? Pronto.
Nesse outro relógio, o ponteiro pequeno está voltado para qual número? Para o 5. E o grande? Para o 12. Mas você vai observar a hora. Não é o ponteiro pequeno que marca as horas? Então, o pequeno está voltado para o 5. Então, são 5 horas. E nesse outro relógio, para onde está voltado o ponteiro pequeno? Para o numeral 7. Isso significa que são 7 horas. Vamos escrever o numeral 7? Muito bem. Agora, meus amores, você vai abrir o seu livrinho na página 115 para fazer a atividadezinha com a família, tá bom? Então, olha só. Utilizando uma régua, meça o comprimento das fitas a seguir, depois complete o quadro e responda as questões. Então, você vai observar, tem 3 fitinhas aqui, uma rosa, uma verde e uma azul. Com uma régua, você vai medir cada uma e escrever o comprimento delas no espaço aqui embaixo, nos quadrinhos aqui embaixo. Qual é a cor da fita mais curta? Qual é a cor da fita mais comprida? E aí você escreve a resposta nos tracinhos. 4. Utilizando uma régua, meça os objetos abaixo e escreva o comprimento de cada um deles no quadro. Então, aqui você vai ver o comprimento do pente, vai escrever a resposta aqui embaixo, e aqui o comprimento do pincel, e você vai escrever a resposta aqui embaixo. Certo, crianças? Página 116 agora. Observe ao lado um pedaço de fita com 1 centímetro de comprimento, que é esse pedacinho de fita azul. Estime em centímetros o comprimento das fitas abaixo. Você vai imaginar quantos centímetros possui cada uma das fitas, certo, crianças? E escreveu a resposta aqui embaixo. Meça o comprimento das fitas usando um barbante sobre elas. Depois, coloque o pedaço do barbante sobre a régua, representada abaixo, e verifique o comprimento de cada fita. Então, você vai colocar um pedacinho de barbante em cada fitinha dessa aqui. Depois você vai cortar e colocar em cima da régua para você descobrir quantos centímetros possui cada fita. Medida obtida com barbante para a fita. A estimativa que você fez se aproxima da medida obtida com barbante? Por quê? E aí coloca a resposta aqui embaixo. Página 117. Você sabia que o tubarão é um peixe que troca os dentes a vida toda? Os dentes desse animal são pontiagudos e afiados, muito eficientes para agarrar e cortar. Na imagem ao lado, observe o dente de um tubarão branco, em tamanho real. Com uma régua, meça o comprimento desse dente. Complete. Esse dente tem tantos centímetros de comprimento. 7. Em um experimento, Renato mediu a altura do caule de um pé de feijão e obteve 12 centímetros. Alguns dias depois, ele observou que o caule cresceu mais 7 centímetros. Qual foi a altura do caule obtida nessa última medição? Então, você vai somar os 12 centímetros que ele tinha, mais os 7 centímetros que ele cresceu, e vai ver qual o tamanho dele, tá bom, crianças? Pesquise ao seu redor e escreva o nome de um objeto que mede mais de 10 centímetros e um objeto que mede menos de 10 centímetros. Página 120. Alguns relógios da sequência abaixo estão sem ponteiro das horas. Desenhe os ponteiros que faltam seguindo a ordem indicada nas figuras. Então, você vai ver que é 1 hora, 2 horas, 3 horas. Só que alguns estão faltando o ponteiro das horas, que é o ponteiro pequeno. E aí você vai escrever, certo, crianças? E a página 121, ligue cada cena ao horário correspondente e desenhe os ponteiros dos relógios. Então, aqui, ó, você vai ver as horas aqui do lado. E aí você vai ver qual atividades são feitas em cada hora. E aí você vai ligar corretamente. Tudo bem? Então, meus amores, por hoje é só. A nossa aulinha terminou. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre medidas de comprimento e medidas de
tempo e pratiquem fazendo atividade em casa, tá certo, crianças? Por hoje é só, a tia Luciana vai ficando por aqui, mas eu espero você para a próxima aula, certo?